Capítulo 489, Registros Akáshicos, 8, Yonvou não conseguiu acreditar no que ouviu. O quê? Demônio celestial. Sem chance. Mas não parecia que ele tinha ouvido errado. Shannon e Yonvou ficaram chocados. Até mesmo Bo e Rebeca, que eram impassivos, ficaram surpresos. A sombra sob seus pés tremeu. As palavras que o homem disse eram simplesmente chocantes demais. O demônio celestial era um ser transcendente que não era nem deus nem demônio, nem dragão ou gigante, e estava acima do resto do mundo celestial, apesar de todos serem seus inimigos. Quase como se fosse um monoteísmo, o exército demoníaco idolatrava como o verdadeiro Deus e considerava os outros deuses e demônios falsos. Por serem fanáticos, Yonvou acreditava esse tempo todo que o demônio celestial não seria tão diferente de seus seguidores. Já que o demônio celestial era para ser o único mal que alcançou o mundo celestial, Yonvou esperava que ele fosse um monstro que só sabia como destruir, uma besta raivosa que odiava tudo que o tentasse prender. Ele sempre achou que o demônio celestial era como um grande demônio que até mesmo os reis demônios teriam que obedecer. Ele não era o único que acreditava nisso, a maioria dos jogadores na torre tinha a mesma impressão, por isso que ele possuía tão poucos seguidores. Mas essa pessoa é completamente diferente. Ele parecia imponente, como se tivesse transcendido tudo. Apesar de Yonvou estar perto de transcender e descobrir a santidade, o demônio celestial era como uma estrela distante. Era uma tarefa impossível, como chegar no céu do chão esticando o braço. Yonvou não tinha ideia de como a estrela era enorme. Ele podia estimar o tamanho geral de deuses conceituais como a Mãe Terra e deuses do outro mundo como o caos rastejante, mas comparado a eles, era seguro dizer que o demônio celestial era um ser supremo. Talvez ele seja considerado maligno porque os deuses e demônios não conseguem alcançá-lo. Não importava se você era mortal ou imortal, era impossível não ter medo de um oponente tão grande que você nem podia dizer qual era seu nível de poder. A Lorde Vampírica tremeu dentro de Vigrit, também chocada por ver o demônio celestial. Mas eu gosto mais do nome Rei Brilhante, passa uma impressão melhor. O demônio celestial fez uma piada encolhendo os ombros, sem perceber como Yonvou estava perplexo. Ele parecia ainda mais incrível por causa disso. Era difícil de manter uma atitude tranquila assim. Você tinha que ter confiança que ninguém o desrespeitaria e que nada era impossível. Além disso, era necessário acreditar em si mesmo para ser tão despreocupado assim. Yonvou conhecia somente duas pessoas assim. O mestre, porque ele viu o rei marcial Naio no demônio celestial, e o rei macaco. Sendo mais exato, era a exúvia do rei macaco que ele absorveu, mas o ser ainda era bastante parecido com o demônio celestial, ou uma de suas faces, como o exército demoníaco descreveu. Já que compartilhavam a mesma alma, era natural que suas personalidades ou o modo como se comportavam parecessem similares. Agora que parei para pensar, você cheira um pouco como eu. Parece que é o cara macaco. Cara, você comeu aquela coisa podre. Não passou mal depois? Apesar de Yonvou não ter ideia do porquê o demônio celestial estava na biblioteca Shandong, ele teve certeza de uma coisa. O demônio celestial não tinha planos de lutar contra ele. Na verdade, ele parecia feliz por ver o visitante e sua alegria também parecia ter sido multiplicada pelo fato de que eles eram do mesmo planeta, e do mesmo país, e que os dois conheciam o Rei Macaco. Foi por isso que Yonvou conseguiu reunir a coragem para fazer uma pergunta. Você não estava dormindo? Dormindo? O demônio celestial inclinou a cabeça e caiu na gargalhada quando percebeu sobre o que Yonvou estava falando. Ah! Acho que pode-se dizer isso. Eles devem estar pensando que sou algum tipo de bela adormecida lá embaixo, não é? Eu nem pensei nisso. Ele deu risadinhas e deu de ombros para Yonvou, que estava de pé ainda com o rosto sério. O meu corpo verdadeiro realmente fechou os olhos. Então eles não estão errados, mas como pode ver, a minha mente já está aqui há algum tempo. Então você não abandonou o exército demoníaco. O exército demoníaco. Ah, aqueles doidões. Yonvou ficou sem palavras. É cada um por si.
Eu não abandonei eles. Cara, como ele consegue ser tão cruel com os seguidores dele? Esse cara é incrível. Shaman ficou chocado. Sua impressão do demônio celestial foi arruinada. Se um Deus negava seus seguidores, significava que ele estava negando a si mesmo. Na maioria dos casos, o poder e força de um Deus vinha da qualidade e quantidade de fé que os seguidores ofereciam. Se ele os negasse, também estaria negando sua fé, então seu poder e força diminuiriam inevitavelmente. No entanto, o demônio celestial não parecia se importar. Era uma confiança de que seu poder e força não dependiam da fé de seus seguidores. Bem, pode parecer estranho eu estar dizendo isso, mas eu fiz tudo o que pude para os meus seguidores daqui, como no Êxodo, quando eu fui para as montanhas celestiais e voltei para esse lugar, a arca. Quando os céus e a terra foram desconectados, eu passei a não ter mais nenhuma responsabilidade sobre os humanos. Lee e eu não queríamos mais ficar presos a lendas. Yonvou não entendeu tudo que o demônio celestial estava dizendo, mas viu que ele não tinha abandonado o exército demoníaco porque não gostava deles. Ele parecia mais com um pai que queria que seu filho se tornasse independente. Mesmo que o filho tomasse um caminho distorcido que ele não aprovasse, o demônio celestial acreditava que algum dia seu filho voltaria para o caminho certo. A atenção que o bispo-chefe Kindred quer então desesperadamente. Eles provavelmente estavam errados desde o começo. O bispo-chefe Kindred queriam que o demônio celestial os guiasse novamente, mas quando ele não respondeu, eles tentaram se tornar uma de suas faces e roubar seu poder. Porém, após falharem, eles desistiram do demônio celestial e escolheram seguir os irmãos do grande sábio, os 7 grandes reis demônios, em busca de algo. Mas agora que Yonvou pensava em suas ações como resultado de um mal-entendido das intenções do pai deles, ele sentia um pouco de pena. De qualquer forma, se eles determinaram que sua crença seria a do mal e não da luz, espero que continuem nesse caminho. Yonvou percebeu que essa era ser a melhor posição que um Deus poderia assumir. Essa biblioteca não é como as pessoas pensam que é, não é tão incrível assim. Ela só registra os eventos que acontecem desde o começo dos tempos até o presente e o fim. É só isso. O demônio celestial começou a explicar como a biblioteca funcionava. Yonvou se virou para olhar na direção que o demônio celestial estava apontando. Mas então tudo fica uma bagunça, assim como o quarto de uma irmã mais nova, não é? Yonvou não falou nada. Isso era para ser uma piada. Não foi engraçada? Eu só tenho um irmão. Sério? Merda, eu queria que fosse alguém que soubesse do que estou falando. Eu sei disso porque de todos os meus irmãos a mais nova é uma garota. O quarto dela parecia um ninho de rato, igual esse lugar. O demônio celestial tinha irmãos. Yonvou se perguntou por um momento como ela se parecia. De qualquer forma, quando você tenta procurar por algo, não consegue encontrar. Só aparecem umas coisas estranhas. E o sistema das leis da causalidade, o banco de dados daqui, pode ter alguns erros. Então eu classifico e organizo tudo como um otimizador de um computador. Em outras palavras, ele era o bibliotecário. O demônio celestial bateu palmas de repente e os livros nas prateleiras saíram flutuando e se moveram para outras localizações. Yonvou observou tudo com interesse na frente de uma prateleira. Os livros estavam organizados em listas que o demônio celestial escreveu e pendurou nas prateleiras. Tempo, história, pessoas. Era quase uma surpreendente ver que todos estavam organizados em ordem alfabética. De todos os livros, um deles chamou sua atenção. Torre. Ano 5211, primeiro mês. Relatório de eventos. O ano 5211 era o presente. Yonvou puxou o livro e o abriu no meio. Ele viu páginas brancas vazias, mas letras pretas começaram a aparecer no topo de página. Os efeitos do conhecimento dracônico permitem que você leia as palavras. Ele conseguiu entender instantaneamente o que estava escrito no livro.
Junto com a aparição do castelo flutuante, o impasse entre Arthur e as forças hostis começou no 52º andar sem rosto, e o príncipe negro estão definitivamente planejando algo maluco, mas é por isso que vai ser divertido. Não existem muitos lugares para se esconder da Mãe Terra. Agora que não há muitos sobreviventes, a sugestão de deixar os céus era uma bagunça total, já que os eventos estavam sendo registrados enquanto ocorriam. Os livros provavelmente eram divididos em seções depois que eram preenchidos. Levou algum tempo para ele entender o que estava lendo, porque as frases estavam fora de ordem, mas 3 coisas principais se destacaram. A primeira era a situação atual de Arthur. Eles estavam lutando para assumir o controle do 52º andar sob suas ordens. A segunda eram os registros dos pensamentos do deus do arco Janvei, que tinha desaparecido. E a terceira era o paradeiro dos sobreviventes do Olimpo. Seus olhos se arregalaram. Ele achou que Punch tinha conseguido matar Janvei, mas ao invés disso, ele estava vivo e até entrou em contato com Sem Rosto. Porque 2 de seus inimigos tinham se encontrado. A aparição do príncipe negro também era inesperada. Eles definitivamente estavam planejando algo, mas não demorou muito para a verdade ser exposta. O plano deles era tentar assassinar o rei Marcial. Isso era impossível, era mais um ato de suicídio. Ele não tinha ideia. Eles tinham pensado nisso mesmo sabendo como o rei Marcial era forte. Quanto aos sobreviventes do Olimpo, quando folheou o livro, ele conseguiu ver que eles ainda estavam fugindo dos titãs e dos gigantes. Vários pareciam estar feridos, era quase possível sentir a fadiga deles através do livro. Felizmente, Atena e Hermes ainda estavam vivos. Quando descobriu a localização deles, ele arregalou os olhos. Érebo? Era o território do submundo que ficava abaixo do Tártaro. A maioria das pessoas nem sequer sabia que existia. Se eles realmente estivessem lá, significava que estavam encurralados. Eles teriam dificuldade de manter seus poderes sagrados, já que havia limites para a quantidade de fé que podiam coletar. Era possível que eles morressem se ficassem, então ele entendia por que estava discutindo deixar os céus. Cada pedaço de informação era necessário. Ele continuou a ler, querendo saber mais, mas isso se tornou impossível. Os efeitos do conhecimento dracônico terminaram. Você não pode ler as palavras. Você não pode mais visualizá-las. Se quiser visualizar mais, deverá possuir as qualificações. As palavras voltaram a aparecer com rabiscos novamente. Yonvou olhou para o demônio celestial freneticamente, esperando que ele o ensinasse a ler o livro. Não me importo de te contar, mas vai usar o tempo que você tem para ficar aqui. E você tem um número limitado de visitas, não é? Considere isso como uma pequena espiada. O demônio celestial falou de forma firme, como se soubesse o que Yonvou estava pensando. Yonvou pressionou os lábios. O esquema do Janvei e o paradeiro dos sobreviventes do Olimpo são importantes, mas ele tentou organizar suas prioridades. Yonvou só tinha permissão para visitar a biblioteca Shandong 3 vezes, então ele precisava usar esse tempo de forma eficiente. O que é mais importante para mim é seus olhos brilharam. O caminho para a escuridão. A identidade do rei obscuro agora que estava aqui, na biblioteca com todo o conhecimento do universo, ele não podia perder essa chance. Desde o começo, o motivo para ele estar subindo a torre sempre foi encontrar a alma de seu irmão. Seus outros companheiros eram importantes também, mas nada era mais importante do que isso. Além disso, informações sobre o rei obscuro provavelmente seriam caras. Suas 3 visitas não poderiam ser o suficiente, então ele precisava começar agora. Yonvou podia impedir os planos de Janvei e Sem Rosto assim que terminasse seus assuntos aqui, e não seria impossível de encontrar os sobreviventes do Olimpo mesmo sem a ajuda da biblioteca quando ele terminasse a exuviação e adquirisse a transcendência. No fim, ele se livrou de todos esses apegos e clareou sua mente. Quando viu os olhos de Yonvou ficarem obscuros, o demônio celestial sorriu. Acho que você já se decidiu. Pode me perguntar o que quer saber.
Eu normalmente não faço isso, mas não me importo, já que você é a primeira pessoa da minha terra natal que encontro depois de tanto tempo. Yonvou agradeceu o demônio celestial e perguntou o que mais queria saber. Você pode me dar informações sobre o Rei Obscuro? O quê? O demônio celestial parecia meio atordoado. Yonvou se perguntou se ele não sabia nada sobre o Rei Obscuro. Não sei quem ele é exatamente, mas pelo que descobri, o Rei Obscuro é algum tipo de deus conceitual ou progenitor conectado à morte ou aos sonhos. Não. Só estou curioso para saber por que você quer saber sobre ele. Eu o conheço muito bem. Não existe outra pessoa mais velha que ele. Finalmente encontrei. Yonvou apertou os punhos, pensando que as coisas finalmente estavam indo no caminho certo. Como eu poderia não conhecê-lo? O demônio celestial deu um sorriso brincalhão enquanto continuava. Fui eu que prendi ele no vazio. Capítulo 490, Registros Akáshicos, 9, Yonvou, Shandong, Anryong e a Lorde Vampírica olharam para o demônio celestial em choque, mas ele simplesmente deu de ombros como se não soubesse qual era o problema. Essa reação chocou Yonvou ainda mais. Pelo que ele sabia, o Rei Obscuro sempre foi alguém respeitado pelos deuses e demônios e uma figura paterna para os deuses do outro mundo. Ele assumiu que o motivo para não conseguir identificar o Rei Obscuro era porque ele era um deus progenitor, como a Mãe Terra e um ser ainda mais supremo do que ela. Mas quem o exilou para o vazio tinha sido o demônio celestial? Ele de repente se lembrou da lenda passada de geração em geração pelos orcs. No começo, os sonhos giravam infinitamente no escuro, então a luz desabrochou de repente e os sonhos despertaram. O Negrume começou a lutar contra a luz para recuperar seus sonhos perdidos. Uma luz apareceu de repente no Negrume. Seu palpite de que a luz era o demônio celestial estava correto, afinal. Por que você parece tão surpreso? É a primeira vez que vê uma celebridade. O demônio celestial sorriu e afastou o cabelo do rosto. Seu tom e atitude faziam Yonvou se lembrar do Rei Macaco. Bom, sendo mais exato, fui eu que deixei ele sem poderes e quem o isolou no vazio foram os meus subordinados, mas é a mesma coisa, não acha? Yonvou estava sem palavras. Graças a isso, eu perdi todas as minhas forças e fui forçado a descansar. Por isso que a minha mente está na biblioteca Shandong. Preciso aprender mais sobre a Gnosis. Yonvou não tinha ideia do que Gnosis era, mas sentiu a névoa em sua mente ficar mais clara. Então a torre é SHH. O demônio celestial colocou o dedo indicador na boca e interrompeu Yonvou com um sorriso. Já chega de detalhes. Consegue ver isso? O demônio celestial levantou o seu braço. Uma fraca luz iridescente brilhou, revelando correntes brancas. Pareciam com as mesmas correntes no braço de Yonvou, exceto que a cor era diferente. O que é isso? Ferro divino, também conhecido como as leis da causalidade. São as restrições que prendem todos os imortais na torre. Faz sentido se eu chamar isso de sistema? Yonvou ficou chocado mais uma vez. Ferro divino, leis da causalidade e o sistema, tudo isso se referia à mesma coisa. Ele não sabia que as leis da causalidade que aprisionavam os seres no 98º andar também se aplicavam aos jogadores. Não, acho que de certa forma é algo óbvio. O sistema concedia força aos desafiantes que desejavam subir os andares. Porém, se o sistema desaparecesse, toda essa força sumiria. De certo modo, estava certo chamar isso de restrição. Quanto mais forte um jogador ficava, mais ele estaria preso ao sistema. Os fracos recebem uma chance de se tornarem fortes, mas isso também os limita ao mesmo tempo. E quando se tornam seres transcendentes, o sistema passa a ter o controle total deles. É como uma coleira para restringir as pessoas que não podem ser controladas. Era algo que podia limitar até mesmo o demônio celestial, que era poderoso o suficiente para derrotar o Rei Obscuro. A torre não era o que diziam ser, afinal. Era uma prisão onde os fortes eram restringidos. Os jogadores que a desafiavam eram os mais fortes de suas terras natais. A torre os atraía com oportunidades para se tornarem fortes e alcançar a divindade, mas também o aprisionava. Quem será que havia criado essa armadilha?
Ele não conseguia imaginar um ser tão supremo capaz de aprisionar o Rei Obscuro e o Demônio Celestial. Ele queria perguntar se seu palpite estava certo, mas engoliu suas palavras. Não posso. Sua pergunta só faria com que o Demônio Celestial fosse restringido ainda mais. O Demônio Celestial sorriu como se tivesse lido seus pensamentos. Você provavelmente quer saber de tudo, mas não tem necessidade de se apressar. Quanto mais alto chegar, mais vai conseguir ver. Você provavelmente já consegue ver bastante coisa na sua posição e vai abrir os seus olhos para ver ainda mais no futuro. Ele cruzou os braços. Mas você está procurando pelo Rei Obscuro HM. Entendo. Você é o sucessor atual dele. Yonvou deu um passo para trás. O Demônio Celestial havia selado o Rei Obscuro no vazio, então era natural que eles também fossem inimigos. Por que está com medo? Você acha que eu machucaria uma criança como você? Yonvou não respondeu. Não tenho olhos assim. Maltratar crianças não é certo, porque eu faria isso. Mas o Rei Obscuro pode acordar por causa de mim. Você entendeu tudo errado. Mesmo que eu tenha lutado contra aquele cara, nós não somos inimigos. Eu só dei uma surra nele porque ele não conseguia se controlar. Se ele acordar, vai fazer parte do processo do universo, então não tenho nenhum plano de te impedir. Mas também existe o perigo do universo deixar de existir. Um dos cantos de sua boca se ergueu. E eu não acho que o mundo que eu criei até agora é tão fraco assim. Tudo vai ocorrer de acordo com as leis da natureza. Yonvou ainda não entendeu o que ele estava dizendo, mas podia ver que o Demônio Celestial estava orgulhoso do caminho que escolheu, acreditando firmemente que ninguém poderia destruir tudo o que conseguiu alcançar. Sua confiança em suas conquistas deixou Yonvou comovido. Somente aqueles que eram confiantes podiam sorrir como o Demônio Celestial. Será que algum dia eu serei como ele? Yonvou se perguntou se conseguiria se tornar como o Demônio Celestial algum dia. Depois que seu irmão desapareceu, ele esteve constantemente sob pressão, então aquele sorriso parecia estar fora de seu alcance. O Yonvou sim, o Demônio Celestial lembra o Yonvou. O Demônio Celestial continuou sorrindo de forma brilhante enquanto apontava para um canto. Vá até lá. Você vai encontrar o que está procurando. Yonvou concordou com a cabeça em resposta. Os arquivos que o Demônio Celestial indicou estavam nas profundezas da biblioteca Shandong. Se Yonvou não tivesse sido guiado, ele nunca os encontraria, pois ficavam em uma sala separada por uma parede do resto da biblioteca. Essa é a seção secreta de primeira classe. Você não possui os direitos para visualização. Você não pode visualizar essa seção. Você recebeu permissão para visualização com a autoridade de um bibliotecário de classe especial. Um dos direitos de visualização recompensado será usado. Normalmente, esse não é um lugar que você pode visitar já que ainda não transcendeu. Yonvou olhou os livros ao seu redor. Eles eram todos de cores diferentes. Alguns emitiam escuridão, enquanto outros brilhavam como uma luz cegante. Ele podia sentir uma energia divina deles. Mas já que o meu futuro oponente em potencial quer ver os arquivos daqui, achei que deveria ser generoso. O Demônio Celestial saiu depois de dar um tapinha no ombro dele, dizendo que Yonvou poderia continuar ali até que usasse todos os seus direitos de visualização. Svish. A Lorde Vampírica saiu de vigor de seu corpo, se enrijeceu quando examinou os arquivos. Esses são os registros detalhados do começo e da origem do tempo. Esse lugar deve ser restringido até mesmo para deuses criadores ou deuses que possuem a maior posição em suas sociedades. E ainda assim, o Demônio Celestial tinha aberto essa localização facilmente com sua autoridade. A Lorde Vampírica disse para Yonvou como uma expressão séria: Caim, o Demônio Celestial definitivamente é um ser mais poderoso do que imaginávamos. Alguém que não dá a mínima para seres como a Mãe Terra e o caos rastejante. Nunca pense em torná-lo seu inimigo. Shandong, Anriong e Rebecca também apareceram e concordaram com ela. Ser generoso com alguém que poderia se tornar seu oponente algum dia só poderia vir de uma confiança absoluta de que ninguém poderia derrotá-lo.
Não era nem como se o demônio celestial fosse arrogante ou convencido. Eles tinham medo, porque não sabiam como lutariam contra ele, assumindo que os dois se confrontariam inevitavelmente depois que Yonvou conseguisse adquirir o legado inteiro do Rei Obscuro. Mas por outro lado, essa é uma oportunidade para nós. Todos os segredos que você estava procurando estão aqui. No momento, não vamos pensar em mais nada, vamos nos concentrar somente nisso. Sim, você está certa e Yonvou usou todos os seus familiares para vasculhar os arquivos. Eles não tinham muito tempo, então queria aprender o máximo possível. O caminho para a escuridão muito provavelmente estaria aqui. Que merda! Quem imaginaria que eu estaria lendo livros agora quando eu nunca toquei neles quando ainda estava vivo? Shamon resmungou enquanto puxavam o livro. Ele podia ler as palavras graças aos direitos de visualização, mas ainda pareciam com rabiscos pretos para ele. Shamon sentiu uma dor de cabeça vindo, pois não tinha ideia do que estava lendo. Quando olhou para o lado, ele viu que Anryong tinha se sentado com o nariz enterrado em um livro. Já havia 6 livros empilhados ao lado dele. Você é esse tipo de cara. Anryong não respondeu. Achei que você era só um lutador. Que droga. Agora vão ficar me comparando com você. Não importava o quanto Shamon reclamava, Anryong não reagia. Ele gostava de meditar em seu tempo livre e parecia que também gostava de ler. Shamon suspirou e olhou ao seu redor. Rebecca, que tinha sido uma apóstola, estava concentrada em seu livro. A Lorde Vampírica estava folheando as páginas de um livro com uma expressão estudiosa. Bo estava agindo descontrolado, porque recebeu o direito de ler os registros esquecidos. Já os outros subordinados e espíritos Guai estavam lendo sob as ordens de Yonvou, mesmo não conseguindo entender nada. E Yonvou o quê? Não é nada. É só que você tá parecendo um humano pela primeira vez. Yonvou tinha parado de ler e estava esfregando os olhos. Ele sentiu o sorriso maligno de Shamon e franziu a testa. Shamon deu uma risadinha e Yonvou levantou o livro de novo. Rugas profundas apareceram em sua testa. Diferente de seu irmão que devorava livros, ele nunca gostou de ler. Diferença de tempo. Yonvou não estava tendo problemas só para ler. Ele também estava concentrado em analisar e organizar as informações que seus subordinados estavam absorvendo. Com a estrutura do conhecimento dracônico e sua conexão com Laputa, ele conseguiu aprender algumas coisas rapidamente. A primeira era a identidade do Rei Obscuro. Assim como a Mãe Terra possuía vários nomes, era o mesmo para o Rei Obscuro. No entanto, a maioria deles eram metáforas vagas. Grande abismo, ovo do caos, redemoinho infinito, aquele no abismo fervente. Nenhum deles fornecia uma identidade real. Era porque ele já existia antes mesmo dos universos e dimensões terem nascido. Ele não estava preso ao espaço e nem ao tempo e havia transcendido tudo. Ele era considerado cego, pois podia ver além da visão. Ele era chamado de estúpido porque conseguia pensar além do pensamento. Ele era um ser imprevisível até mesmo para os deuses e demônios e os dragões que buscavam a verdade. Não era exagero considerá-lo o vazio que existia antes do universo começar. O demônio celestial era diferente. Ele também possuía vários títulos, como a luz do começo, aquele que existe por conta própria, Aura Mazda, Mitra, Vairocana e alguns outros. No entanto, todos eles eram claros e precisos. Todas as lendas e folclores continham traços dele. Nas lendas das seitas Shan e Jie, Suiren criou o fogo e deu conhecimento aos humanos. Nas lendas olimpianas, a civilização começou quando Prometeu deu o fogo aos humanos. A maioria das lendas começava com o surgimento do fogo e o desaparecimento da escuridão. Até mesmo o universo começou com uma pequena explosão de luz. A escuridão representava o caos, a ignorância e o medo do desconhecido, enquanto a luz representava a civilização que derrotou o medo. O demônio celestial era a faísca, a luz. A escuridão desaparecia diante de um grande fogo. O conhecimento e a sabedoria derrotavam a desordem e a ignorância. No entanto, o Negruine sempre existiu e esperou que o fogo fosse apagado.
O medo do desconhecido sempre esteve ali. Isso significava que das lendas da criação até o presente, o impasse entre o Rei Obscuro e o Demônio Celestial nunca teve um fim, mesmo que um desses personagens estivesse preso no vazio e o outro, na Biblioteca Shandong. Mas estão sempre tentando ressuscitar o Rei Obscuro. A ruína de Cronos e a queda de Luciel dos céus eram incidentes que resultaram da tentativa de despertar o Rei Obscuro no vazio. Eram mesmo no mundo inferior, onde havia seguidores do Rei Obscuro como Fausto e a Lorde Vampírica. Grupos secretos e jogadores que perseguiam o poder do Rei Obscuro ainda existiam e Yonvo estava entre eles. Enquanto existissem, o poder do Rei Obscuro nunca desapareceria. Isso é loucura. Ele sentiu calafrios nas costas porque sentia como se estivesse espiando o outro lado do universo. E por que eu e o Yonvo estamos envolvidos nessa coisa ridícula? Esse pensamento de repente se passou pela sua cabeça. Porque um par de gêmeos normais foram envolvidos em uma luta entre seres cósmicos. Eles nunca tiveram nenhuma intenção ou sequer pensaram em interferir com o Rei Obscuro e o Demônio Celestial. Seu irmão só queria curar a mãe deles e ele próprio só queria vingar seu irmão. Yonvo não conseguia entender. Será que havia algum segredo no nascimento deles que eles não sabiam? Merda! Pensamentos sobre seu pai surgiram em sua mente, mas ele balançou a cabeça. Isso também era um segredo que ele descobriria se encontrasse a alma de seu irmão. Não havia necessidade de pensar nisso agora e havia outros assuntos sobre os quais ele estava curioso. Depois da criação do universo, como os deuses e demônios apareceram e o que os separou dos deuses do outro mundo. Por que a torre foi construída e por que seres transcendentes estavam presos dentro dela? Qual era a identidade dos seres que estavam procurando pelo Rei Obscuro? Você não possui as qualificações para visualizar essa seção. Gostaria de usar um direito de visualização. Mas até mesmo essas perguntas não eram importantes. Assim que o tempo acabou, ele usou seu segundo direito de visualização sem nenhuma hesitação. Preciso encontrar o caminho para a escuridão, mesmo que eu use todos os meus direitos de visualização para fazer isso. Ele precisava de um entendimento melhor do Rei Obscuro. Obviamente, não havia necessidade de aprender tudo sobre ele e Yonvo já sabia no que deveria se concentrar. As revelações era a cópia original da inscrição Esmeralda. Era algo que o caos rastejante disse que nunca poderia dar para ele. Se Yonvo possuísse o objeto que continha os registros de todos os universos e dimensões, do começo e do fim, da história, do tempo e do espaço, ele não entenderia o Rei Obscuro e o caminho para a escuridão. Ele não só aprenderia como usar as amarras do Rei Obscuro, como também a Pedra do Pecado. Você usou um direito de visualização. Os dados da cópia original das revelações estão sendo baixados. A aparência dos arquivos ao redor dele mudou, revelando uma nova forma. Um papiro apareceu. Parecia tão frágil que poderia se desfazer se ele o tocasse. Naquele momento, a pedra do pecado em seu coração tremeu como se o estivesse apressando para dar uma olhada. Quando tocou no papiro, o objeto tremeu. Poeira flutuou para o chão. Era isso. Ele conseguia sentir. Você espiou uma parte dos segredos esquecidos do começo. O seu nível aumentou. O seu nível aumentou. Você usou o seu último direito de visualização. Você aprendeu a maioria dos segredos esquecidos do começo. O seu nível aumentou. O seu nível aumentou. Yonvo leu as revelações como um louco. Ele nem sabia quanto tempo havia se passado. Graças a isso, sua alma cresceu fora do controle, como se tivesse tomado vitaminas. A pedra do pecado tentou se ajustar a ela, enquanto os fatores dracônicos, demoníacos e divinos respondiam às modificações ativamente. Crack! Quando chegou em seu limite, escamas de dragão resistentes cresceram por sua pele e um líquido escuro escorreu delas. Aos poucos, sua exúvia estava caindo. Era o começo de sua troca de pele. O sexto passo do despertar está sendo tentado. Os seus fatores dracônicos, divinos e demoníacos estão se combinando para se transformar em um novo traço. A metamorfose está começando. Continua no próximo vídeo.